Olá, estamos informando aos seus seguidores que iniciou um vídeo ao vivo. Mônica Lobo já entrou. Bem-vinda, Mônica. Vou trazer você aqui para cima. Lívia. Oi, Mônica. Tudo Olá. bem? Deixa eu só ligar uma luz aqui que vai me ajudar. Tá bom. Pronto, melhora um pouco. Eu para variar. Ó, Lucinha, a Olivia tá aqui. Para variar o quê, Moniquinha? Tô fora de casa. Tô louca para ver se colocam a fibra lá em casa para eu poder fazer de lá. Enquanto não colocarem a fibra, eu vou ter que fazer essa mudança. Olá, Oi, Bitu, tudo Lucinha, bem? Mireza, tudo bem? Oi, Olivia, pessoal. Tudo bem, hoje eu estou um pouquinho devagar, porque tomei a vacina ontem, a segunda dose, e como da primeira vez, eu tive um pouquinho de reação, nada grave, mas estou sentindo o corpo pesado, sabe? Estou só assim, como se eu tivesse chegando uma gripe, mas sem febre, sem nada, mas só o corpo um pouco pesado. Mas estou bem. E vocês, tudo bem? tudo Também, bem? um cliente meu também tomou ontem e estava se sentindo mal. Mas assim, vai melhorar, mas eu fiquei mal agora com a notícia da morte do Tarcísio Meira, vocês viram? Eu Vimos. vi. Eu tentei Olha, ligar a TV, não consegui. falei para a Patrícia, quando ela me mandou, falei, poxa, foi uma parte do romance da minha vida, da história da minha adolescência, da minha juventude. Era o casal, fiquei com uma pena dela, que está internada também, né? Muito difícil. Tá. Eles entraram juntos no hospital semana passada. Parece que os dois pegaram juntos. Muito triste. Eu não consegui ligar a TV, eu não sei por quê, algum problema de sinal. Aí só ouvi pelo rádio, mas Não, muito. eu acabei de saber porque a Patrícia botou aqui no grupo da família. Não, não tinha. Eu ouvi assim também, me contaram. Tô aqui, ó. Patrícia entrou de. Ah, tá. Vou chamar a Paty. A Mireza está Estávamos te dizendo que não aguardando, sabia. Patrícia. Ele ontem faleceu o Paulo José e hoje o Tarcísio Meira, né? É, É muito triste. Mas Momento é muito. pois isso, eu é. tô com a cabeça um pouco pesada, assim, mas Da estou vacina. vacinada. É. É. Oi, Oi. oi meninas. Oi, Patrícia. Olá. Não estava Oi. conseguindo entrar, não estava achando, não estava aparecendo para mim que vocês estavam online. Estranho, mas bom, deu tudo certo. Deu tudo Sim. certo. Eu vou colocar o nome aqui da nossa live. É, Vocês querem, Olivia, Patrícia, vocês são boas nisso, apresentar a base, porque a gente sempre tem gente nova por aqui, dizer o que que a gente faz com a nossa proposta. Quer ir, Patrícia? Não, Olivia, eu fiquei até Eu sou boa nisso, fiquei feliz. Que bom. Olivia também. Vou deixar para você, Olivia. Tá bom. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós somos aqui o quarteto da Base Diálogos, que é um projeto que a gente tem gestado, pensado, trabalhado para, né, justamente difundir e trabalhar essa ideia do diálogo como a base de tudo. Então, a gente tem esse perfil, a gente tem outros projetos que estão em andamento, em breve vocês vão saber mais. Somos duas psicólogas, uma advogada e uma. Eu sempre falo neutra financeira. Como é que você quer que eu fale, Uma Bebel? planejadora. Planejadora financeira, Planejadora neutro financeiro, financeira. nem o IACP lá nos Estados Unidos usa mais, gente. Pois é. Mas Então, foi como a gente já pode até explicar, que foi como surgiu nas práticas colaborativas a gente chamar de neutro.
Eu vou falar do meu Vamos papel falar dentro sobre das isso. práticas. É o tema eu vou da falar do nossa meu papel live. dentro das práticas e aí a gente fala sobre isso. Tá. Eu Mas queria antes que você apresentasse as práticas, Então, só para Olivia. terminar a apresentação da base que eu estava fazendo, Tá. né? Então, somos uma equipe multidisciplinar que está pensando o diálogo, como eu disse, como a base de tudo e como a fonte o caminho, né, primordial para a gestão de conflitos, de impasses, de divergências, né, de questões dentro da família e também fora da família. Mas a gente tem um foco especial, o nosso dia a dia profissional é bastante voltado para o universo familiar e temas correlatos, né, mas daí da família, tá? Então, é isso. Toda quinta-feira, a 1h da tarde, a gente está aqui com um tema novo e, às vezes, com convidados, convidadas, às vezes só nós 4, às vezes 3, às vezes 2, mas acompanhem, porque é a hora do almoço e a gente quer ter essa troca até para ouvir também de vocês o que vocês estão pensando e como que a gente pode ir na direção aí do interesse e da curiosidade de vocês. Tá bom? Olivia, eu queria Sim. complementar, Bel, o que a Olivia falou, porque escutando a Olivia, eu me dei conta que foi pelas práticas que nós nos encontramos, né? Essa forma de lidar com o conflito, buscando o diálogo, como profissionais de áreas diferentes, integrando, né, nessa transdisciplinariedade os nossos saberes. E foi assim que a Patrícia nos chamou para fazer esse projeto e que a gente hoje amplia não só em situações, vamos dizer assim, do caso em si, dos divórcios, dos conflitos, que a gente trabalha dessa maneira, mas que a base veio principalmente para ampliar essa dinâmica, trazendo informação, trazendo formas de resolver isso, ampliando esse conhecimento, quase que de uma forma preventiva, para as pessoas entenderem que a gente pode compartilhar o que a gente pensa e o que a gente faz, para também cada um trazer para si esse conhecimento que pode ajudar na vida das pessoas, mesmo antes do conflito acontecer. Então, a base veio a partir de nós, a partir do olhar que a Patrícia nos viu num encontro, num congresso, nos chamou para fazer esse trabalho, nós incluímos ela no nosso trabalho e a gente, por conta das práticas colaborativas, nos achamos as 4, na verdade, né? Então, acho que interessante pensar nisso, né? Muito. Muito bom. Mas e o que são práticas colaborativas e o porquê sem briga, Olivia? Patrícia, quer falar antes? Eu queria só complementar uma coisa que eu sempre falo num olhar mais popular da coisa, que o que eu acho que a gente faz aqui também é trazer a nossa experiência profissional para falar de assuntos espinhosos de uma forma mais leve, né? E tentando fazer essa prevenção, né, do nosso olhar, da nossa experiência profissional para tratar de coisas tão difíceis para as pessoas conseguirem, não sei, aprender a se prevenir que momentos difíceis da vida podem ser passados com mais leveza se a gente tiver esse olhar que a gente traz aqui para todo mundo. Verdade. Sim. Então, pegando esse gancho, né, Patrícia levantou, é isso, né? O que são práticas colaborativas? Numa definição simples, em uma frase que a gente costuma, né, dizer, aquela conversa de elevador, eu diria que é um método não adversarial e multidisciplinar de gestão de conflitos. Tá? Em uma frase simples, assim, acho que é a síntese máxima. Então, é uma forma de olhar para as situações de conflito, para as pessoas, entender que pessoas em conflito não necessariamente são adversárias ou são inimigas. São pessoas que têm um conflito, um impasse, uma divergência, alguma situação qualquer, em que precisam de assessoramento para lidar com aquela situação da melhor maneira possível. Tá? E multidisciplinar, ou seja, nós 4 aqui, a gente está simbolizando isso, né, que trabalha não só
com a lente do direito, né, o viés jurídico, mas incorpora nessa abordagem, em tempo real, o olhar da psicologia, né, dos profissionais de saúde mental e dos profissionais de finanças, por entender que num conflito, qualquer conflito, mas especialmente hoje a gente está falando de divórcio, o conflito ele tem múltiplos aspectos, né? O jurídico não é o único, nem o psicológico, o emocional, nem o financeiro. Esse multidimensionalidade de aspectos e que para a gente conseguir auxiliar famílias em fase de transição, em fase de redesenho, da melhor maneira possível, é importante que a gente agregue esses olhares em tempo real, de maneira interdisciplinar, trabalhando junto. Não? Diferente daquilo, eu trabalho em parceria com o psicólogo, o cliente vai para o psicólogo e volta para o advogado. Não. Ou financeiro. A ideia é que todos esses saberes, que a gente converse e que a gente atue em tempo real. Tá? Em tempo ali atendendo, como uma equipe cirúrgica, não é? Que está ali atuando ao mesmo tempo. Cada um tem uma função definida, mas trabalhamos em parceria para ajudar ali a situação. E já estou terminando. O que define uma atuação como colaborativa? A presença de advogados ou advogadas que assinem um termo de não litigância. Ou seja, que se comprometam a, naquele caso específico, não entrar com o litígio em hipótese alguma. Se por acaso o casal quiser, né, enfim, não for possível o acordo, essas pessoas vão ter que contratar novos advogados para poder entrar com o processo. Os advogados colaborativos, que estão focados na construção do acordo, eles saem, assim como toda a equipe multidisciplinar sai de cena. Tá bom? E assim, essa é a marca que define, por isso é um método não adversarial, porque a gente sela esse compromisso por contrato com a colaboração. Quando advogados renunciam à possibilidade de ir a litígio naquele caso específico, tá? Então, é por isso que é entendido, porque a dinâmica do processo é adversarial. Quando a gente renuncia, então a gente está estabelecendo uma metodologia que é colaborativa. Então, uma apresentação rápida da ideia para a gente pôr em debate e responder as perguntas. Se tiver um som ambiente aqui incomodando, me fala, tá, Bebê? Tá. Eu vou aproveitar o espírito da base, que é para trazer a informação para as pessoas que não conhecem o assunto. Então, como as três aqui já trabalham, Olivia, Mônica e eu já trabalhamos com as práticas colaborativas há bastante tempo, e Patrícia juntou a gente, né? Mas ainda não tem essa formação, mas tem convivido tanto, que é quase como. Mas eu vou aproveitar esse teu olhar do teu consultório e esse teu olhar que deve ser mais curioso que o nosso, né? Para você trazer para a gente quais são esses estresses, quais são os piores estresses, ou os mais fortes estressores que você percebe no divórcio dentro do seu consultório, e essas curiosidades, como é que você acha que as práticas colaborativas poderiam contribuir para uma resolução menos conflituosa, o mais saudável? Tá, vamos lá. Muitas curiosidades. E só queria, gente, dizer que está tendo uma obra aqui. Se o barulho estiver incomodando, vocês me avisam que eu vou mudar de ambiente. Então, é um assunto muito recorrente, sempre eu acho que num consultório de terapia, né, psicoterapia familiar, de casal, individual. Eu vejo que a questão de uma separação, né, de um divórcio, ela reverbera para o resto da vida de uma pessoa, para o bem ou para o mal, né? Pessoas que já estão separadas há mais de 20 anos e esse assunto ainda é um assunto recorrente, então realmente cria marcas na vida da pessoa. Então, em algum momento isso vai ser sempre falado, não necessariamente no momento, né, que está acontecendo. Mas
algo muito estressor e que, né, aí seria mais, eu acho, talvez uma pergunta para a Mônica, no momento, né, da ruptura, que acontece o anúncio, né, da separação, como lidar com essas emoções que estão à flor da pele? Tem muitos sentimentos juntos, muitos sentimentos, na maioria, infelizmente, negativos, com altos e baixos. Um dia a pessoa ama, no outro ela odeia, num dia ela acusa, no outro ela pede desculpa. Como conseguir, né, dentro das práticas colaborativas, enfim, se precisa amenizar isso para depois levar, porque eu acho, aí vocês me corrijam, tá? A impressão que eu tenho é que dentro das práticas colaborativas, os dois teriam que estar mais ou menos emocionalmente no mesmo nível, no mesmo, né, na mesma intensidade. Isso faz sentido? Eu não sei, entendeu? É uma curiosidade. Tá, deixa eu te responder aqui, Patrícia. Primeiro, só complementando um pouquinho a fala da Olivia em relação ao lugar do profissional de saúde, a diferença, a Olivia falou uma palavra que eu acho que define bem, que o processo acontece em tempo real. Então, não é alguém que está fazendo terapia num lugar que, de alguma maneira, o advogado não sabe nada, se conversam, às vezes, cada um dissociado um pouco do conhecimento do outro. É um trabalho que a gente se encontra enquanto equipe. Muitas e muitas vezes atendemos o casal, ou um ou outro, separadamente. Então, tem uma integração da equipe, e essa equipe também é cuidada no sentido de cada uma entender o seu papel e facilitar a comunicação dela entre si e com as pessoas envolvidas no processo. Tá? Voltando para a sua pergunta, Patrícia, um divórcio ele tem 5 etapas e leva mais ou menos para se solidificar 2 anos esse processo. 2 anos para todas essas questões irem sendo digeridas. Que são as questões? As questões do afeto e da emoção que a falta desse afeto traz, questões legais, questões financeiras, questões da separação das famílias de origem, os amigos que também se separam. São muitas mudanças que precisam acontecer na vida daquele casal e daquela família. A pergunta que você fez objetivamente, porque o que acontece? Dificilmente, num processo de separação, o casal está no mesmo patamar. O casamento, se eles tivessem o tempo de olhar e se olhar internamente, estava ruim para ambos. Mas um define aquilo dentro dele, toma aquela decisão em determinado momento, desiste de continuar investindo. E o outro, num certo sentido, mesmo sabendo que o casamento não estava aquela Brastemp toda que ele tinha imaginado, ele vai levando essa história sem olhar, como se vou botar debaixo do tapete porque não tem sujo. E na hora que um dos dois levanta o tapete e diz não dá mais, a gente tem que tomar uma decisão, aquele que foi pego de surpresa tem uma reação muito maior. Então, aquele que tomou a decisão precisa entender que o outro está precisando de um tempo. Está precisando de um tempo. Se esse casal tem filhos, principalmente, porque é onde as amarras ficam mais à flor da pele, e conseguem preservar essa comunicação e essa montanha-russa de emoções em nome dos filhos e do futuro da relação, aquele casal tem um bom prognóstico. Se aquele casal não se auto-implica no processo, não entende que o casamento acabou também por uma parcela dele, ele vai jogar a responsabilidade para o outro e vai se vitimizar naquele processo. Então, isso é o que as práticas colaborativas na parceria com os advogados, porque aí os advogados que estão entendendo a fragilidade e a vulnerabilidade desse processo acolhem,
não botam lenha na fogueira, vão trabalhando as questões objetivas, que é o papel do advogado, de uma forma em parceria com as subjetivas que está sendo visto pelo profissional de saúde. Então, é essa a grande questão. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho até que é uma Não, das grandes respondeu. vantagens das práticas colaborativas, né? É cuidar de diversos aspectos ao mesmo tempo, dando tempo para que as pessoas cheguem no mesmo momento e consigam conversar, né? Porque o início é momentos diferentes, total, né? Mas depois vai se aproximando. Eu diria que é extremamente complexo isso, né? Assim, não a gente nem sempre calibrar esses tempos, calibrar um já está num estágio, outro está no outro, nem o tempo de um, nem o tempo de outro. E isso é muito complexo, desafiador, mas um trabalho importante de ser feito para aproximar esses tempos, né? Achar o tempo ótimo, né? Nem para colher cedo demais, nem para deixar lá apodrecendo no pé, tem que ter uma sensibilidade muito grande. E a equipe trabalhando junto, quer dizer, advogados, conversando com psicólogos, com financeiros, a gente entendendo as urgências que também vão variando, né? Uma urgência emocional, às vezes tem uma questão financeira que está causando uma ansiedade. A equipe, ela olha para tudo isso ao mesmo tempo e a gente se no trabalho interno, né, que é a equipe que nós fazemos nas nossas conversas, nas nossas trocas, sobre as nossas percepções dos tempos dos clientes, é que a gente tem mais possibilidade de calibrar esses tempos e essas necessidades que são muito variadas, né, de acordo com cada situação. Bom, eu não... Só complementando mais uma coisinha em cima dessa fala da Olivia, os tempos são diferentes, mas a gente não pode esquecer que enquanto um sistema e aquele casal e aquela família é um sistema que está se transformando, às vezes a fala daquele que está desbalançado na situação, que está mais sofrido, ele está trazendo a dor que é de todos, que não é só dele. Se a gente divide o peso do piano, se a outra parte também consegue pensar no que está difícil para ela, que não está tão assim, porque às vezes aquele que tomou a decisão tem que ficar o forte da situação. E às vezes é uma sobrecarga também para quem está aparecendo mais saudável. Então, é difícil, como a Olivia falou, mas dentro do espaço das práticas colaborativas tem lugar para esse balanço de emoções e de maturidade do processo. Mônica, me parece, é isso que eu vejo no consultório, que a pessoa que toma a decisão parece que não há sofrimento para ela, né? Que só porque ela tomou uma decisão não há sofrimento. E o que eu vejo é que há sofrimento, são só sofrimentos diferentes, né? Distintos. E aí eu vejo, às vezes, muito lugar de vilão e mocinha, né? Mocinho e vilão. E que não é o que a gente, né, fala de 50-50, né? E vocês conseguirem... eu acho as práticas colaborativas, tipo assim, eu sou uma fã, por isso que eu tô aqui. Eu acho realmente maravilhoso. E quantas pessoas que estiverem passando por esse processo buscarem isso e entenderem o quão vai ser melhor para a dinâmica da família. E a gente vai falar dos filhos, né? Porque eu acho um dos maiores estressores a questão de filhos e finanças. Porque aí, indo para a Bebel, o lado financeiro vira o álibi da vingança, né? Eu vejo isso, né? Infelizmente, acaba indo para esse lado. Então, eu acho que essa questão financeira vira um estressor. E como conduzir também isso, né? Vira uma arma, às vezes, até, né? Eu tenho feito até muita pesquisa em questão de violência financeira. Mas, de qualquer forma, é estressante para todos que estão se separando, para o casal é estressante porque eles não têm perspectiva, eles não sabem, muitas vezes, qual a situação financeira atual e também não sabem qual será a futura, porque vai se desmembrar essa casa, essa construção de custos que eles fizeram, ela vai não duplicar, mas ela vai se multiplicar de alguma forma, né? Então, todo mundo fica inseguro nesse momento. Claro
que pode estar usando esse para vingança. Muitas vezes existe aquela vingança. Outro dia até ouvi o Instagram de uma advogada falando sobre isso. Ah, não é possível, não pode estar bem, então não vou dar o dinheiro, né? Mas são situações que a gente se coloca, né? E a gente vem até despertando para as pessoas que estão num casamento pensarem nas suas vidas e terem cuidados com os seus dinheiros e, inclusive, a protagonismo na sua própria vida financeira. Porque se existir uma separação, independentemente de existir ou não, você é protagonista da sua vida. É muito ruim na hora que você vai fazer uma separação em que um dos parceiros entregou as finanças inteiras para o nome do outro, que embora a propriedade seja de ambos, a posse está na mão de um só. E esse que tem a posse, ele é que vai decidir o quanto dá, o quanto fica, até se chegar a um acordo em que ele seja ou obrigado, né? Ou um acordo onde ele se comprometa vou dividir o patrimônio assim e essa vai ser a manutenção financeira da família daqui para diante. Então, durante esse período, o poder fica na mão fica maior poder na mão de um só. O que eu acho muito interessante das práticas é que a gente traz exatamente esse equilíbrio de poder. A gente busca esse equilíbrio de poder. Não só o equilíbrio de poder, mas como o equilíbrio de conhecimento também. Porque é muito comum delegar ao outro essa parte da vida, né? Então, não se conhece nada sobre investimento, às vezes você fica com uma partilha na mão e não sabe o que vai fazer com aquilo. E será que isso é suficiente para eu ou me reerguer, ou para continuar minha vida no meu trabalho e pensar na minha aposentadoria, na minha vida, educação dos meus filhos, lazer, etc.? Então, todos esses pensamentos estão ali dentro da cabeça das pessoas, né, em relação às finanças, mas mexendo com todas as suas emoções, todos os seus medos, todas até as suas ambições, seus projetos de vida, né? As finanças dão sustentação para projeto de vida. Então, eu acho que a gente consegue, com essa questão multidisciplinar, abordar esses aspectos e, como disse a Olivia, ao mesmo tempo, né? Ao tempo real, né? Num tempo real, e a gente pode ir jogando agora um pouco de objetividade, agora um pouco de subjetividade, ou esse assunto está muito espinhoso, vamos primeiro criar confiança com assuntos mais leves para a gente tratar, depois a gente trata desse patrimônio aqui. E a gente também traz uma outra coisa, que é a preservação do patrimônio. Porque muitas vezes numa briga longa judicial, o patrimônio se esvai. Você fica lá devendo IPTU, condomínio de um imóvel que podia ter sido vendido, podia ter sido alugado, podia ter sido cuidado, né? Então, eu acho que além de conseguir projetar um futuro, né? Que quando você projeta um futuro, traz tranquilidade para o presente. Então, essas todas são funções do planejador financeiro dentro dessa equipe. E até eu acho que seria legal cada uma falar um pouco da sua função, porque para quem não conhece práticas colaborativas, saber como é que cada um age, né, dentro da equipe. E eu queria só aproveitar para dizer, então, Paty, que o que a Olivia falou de neutro financeiro é porque numa formação original, lá atrás, quando se pensou nas práticas colaborativas nos Estados Unidos, deram esse nome para o financeiro. Por quê? Porque além dessas possibilidades de trazer segurança, trazer confiança, analisar objetivamente dados e conseguir trazer uma visão prospectiva da parte financeira, que possibilita a gente pensar em criar um futuro, esse profissional era um profissional neutro. Ele vai atender aos 2 ou às 3, às 4 partes daquela relação. Então, ele é um profissional que também constrói essa confiança. Ele está neutro, isento, né? A gente busca uma neutralidade ativa, né? A gente tem toda uma questão de trabalhar a nossa imparcialidade e neutralidade, mas essa é a intenção. Eu posso trazer, por exemplo,
talvez, muitas vezes, assuntos espinhosos para a mesa. E fica mais fácil para mim trazer, porque eu não estou defendendo nenhuma das duas pessoas. Enquanto o profissional do direito, e a Olivia pode falar disso melhor, ele está ali de braço dado com o seu cliente. Ele está defendendo o seu cliente de uma forma que considera o todo, mas ele tem um lado, né? Então, por isso que veio esse nome neutro, que às vezes a Olivia escorrega e ainda vai para a nomenclatura lá atrás, né? Que a gente já andou mudando isso. E adaptando para o Brasil, e o próprio Estados Unidos também mudou. Eu acho que caberia agora, né? Até uma coisa que eu acho que é importante a Olivia falar, é a mudança na visão do advogado. O advogado e seu cliente, e o advogado e o outro advogado. Essa foi uma mudança importante, que eu acho que ela tem que falar. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero resgatar aqui a ideia de que prática colaborativa é uma expressão muito ampla, né? Colaboração, é uma palavra que está em várias áreas, está na moda, e quando a gente fala prática colaborativa. Então, para a gente entender bem o que a gente está falando aqui, a gente está falando de práticas colaborativas no direito, né? Práticas colaborativas como forma de gestão de conflitos. Então, importante, porque a gente lembrar disso. Então, como eu disse, ela pressupõe a presença de, no mínimo, 2 ou 2 advogados. 2 profissionais do direito. Um advogado só assessorando um casal, por exemplo, não é prática colaborativa, né? É um assessoramento conjunto que é permitido pela lei. Então, eu preciso de ter 2 ou mais, se for uma família, se estiver discutindo uma empresa familiar, uma herança, enfim, qualquer outra situação em que você tenha alguns advogados que assinem esse termo de não litigância. Então, os advogados, nesse cenário, passam a se ver e a trabalhar como parceiros nessa negociação, tá? Como parceiros para desvendar esse enigma e achar o ponto ótimo, o acordo possível entre aquelas pessoas, tá? E aí, dependendo da situação, você vai montando e vai agregando uma equipe multidisciplinar, que a gente vai falar mais um pouco, vocês vão falar das funções, né? Mas o casal pode não ter patrimônio nenhum, né? Pode não ter uma questão financeira, ou pode não ter filhos e não precisar de um especialista infanto-juvenil, por exemplo. Enfim, né? Você pode ir desenhando a equipe de acordo com a necessidade daquela família. Mas sempre vão existir 2 ou mais advogados, tá? Então, 2 psicólogos conversando, negociando, não seria correto dizer que é prática colaborativa nesse sentido. Pode ser válido, mas é outra coisa. Então, partindo disso, o papel dos advogados muda radicalmente, tá? Os advogados passam a não mais serem representantes dos seus clientes, a falar pelos seus clientes, mas, como a Bebel falou, está ali de braço dado com o cliente, assessorando ele diretamente, dando um suporte, atuando como um guia, um mentor nesse processo de negociação, trazendo toda a informação jurídica que ele precisa, as balizas do direito, né, as margens do acordo. Dentro disso, o acordo é plástico e ele pode ser moldado de acordo também com cada família, com suas crenças, com enfim, seus pactos morais, seus históricos, né, e crenças familiares, aquilo tudo que extrapolam até o campo do direito, mas considerando o acordo, ele fica dentro dessas margens do que é legal e o que não é legal, tá? Qualquer coisa, se não estiver sendo claro, vocês me falam. Então, é isso. E também é papel dos advogados, então, dar o assessoramento, a informação, são guias, mentores desse processo de negociação, e cabe aos advogados formalizar. Então, se tiver criança envolvida, a lei exige que a gente homologue judicialmente aquele acordo para ter validade. O divórcio precisa ser homologado para ter validade. Se o casal não tiver filhos pequenos, já forem maiores de idade, a gente pode registrar no cartório, uma escritura pública de divórcio. E quem faz é o advogado. O papel do advogado é dar essa formalização, tá? Então, só para finalizar, em relação à mudança de postura, é muito importante que
que frisar isso, né? Do advogado em relação ao cliente, é isso. Ele deixa, na prática colaborativa não existe aquela ideia do, você vai, tira umas férias, né? Vai fazer um cruzeiro, vai para um spa, que agora ele fala comigo, que sou sua advogada. Não. Aqui a gente mantém a pessoa implicada, toda reunião de negociação, todo encontro que for para negociar um ponto, o cliente tem que estar. Jamais o advogado vai negociar com outro advogado alguma coisa sem a presença do seu cliente, porque a ideia é essa mesmo, é ele se apropriar do processo de negociação e de tomada de decisão da sua própria vida, da sua própria história, dos rumos da sua família, do seu patrimônio. Tá? Então é muito importante isso, esse é um grande diferencial da abordagem colaborativa. E em relação ao outro advogado, é isso. A gente não se enxergar mais como uma ameaça, nem potencial. Tá? Quando a gente assina o termo de não litigância, eu passo a enxergar o outro colega, né, o outro advogado ou advogada, como um parceiro também. Alguém que está aqui para a gente pensar junto, usar 100% do nosso tempo, 100% do nosso conhecimento, né, do trabalho em equipe, para a gente pensar em soluções criativas, para a gente pensar em como maximizar ganhos mútuos e cuidar de todo esse sistema. Então, eu passo a trabalhar em parceria. Eu não vejo mais o outro advogado como um opositor, né? Então, isso também transforma radicalmente o ambiente de negociação e o resultado final, né? Que é a gente construir acordos mais profundos, né, muito mais sustentáveis no tempo, que dão conta dessa complexidade, da integralidade das questões que envolvem um divórcio. A gente dá conta com muito mais propriedade e, por isso, são acordos mais sustentáveis. Claro que a dor, ela existe. Não estou querendo dizer que as pessoas saem cantando, tomando vinho, sabe, ficando melhores amigas, não necessariamente. Às vezes elas precisam mesmo de um tempo, mas o que a gente faz é lançar, permitir esse momento que é tão crucial, que é tão turbulento, e trabalhar com ele de maneira respeitosa, né, e sem ameaças, trabalhar da melhor maneira possível. Com respeito mútuo e diálogo, para lançar as sementes para uma coparentalidade pós-divórcio sadia, né, para uma vida amena, para o restauro com a sua própria história, né, para as pessoas estarem bem com um capítulo tão importante da sua vida, que foi aquele casamento. Então, é tudo isso que a gente busca fazer nesse trabalho em equipe multidisciplinar, ajudando famílias nessa travessia do divórcio. Mônica, vou deixar você falar, mas eu queria mostrar aqui só. Eu acho que tanto na minha fala quanto na fala da Olívia, você consegue pegar um pouco do que o outro faz, ou um pouco do que um dos três faz, que já existe o que a gente tem chamado de transdisciplinariedade. A gente se apropria um pouquinho do conhecimento do parceiro, e aí a gente consegue, né, como se fosse uma engrenagem que anda mais azeitada. Azeitada, é verdade. O que eu ia complementar a fala da Olívia, trazendo essa questão da equipe e o papel específico do profissional de saúde, é que um divórcio ou qualquer litígio que esteja levando partes a se separarem ou a modificarem seus acordos, ele não é só um processo legal, ele é um processo emocional, né? E o papel do profissional de saúde dentro dessa equipe é ajudar a amadurecer e a trabalhar as etapas de um luto, que é um luto em função dessa perda, para você ir assumindo, uma palavra que eu gosto muito, é o protagonismo e a sua responsabilidade no que aconteceu e na solução. Por isso que a Olívia diz que quem faz o acordo, assessorado pelos advogados, é o cliente. Mas para o cliente fazer esse acordo numa situação emocional estável, lúcida, não reativa, ele precisa de um apoio emocional que vai ser dado pelo profissional de saúde, que vai trabalhar ou no mesmo espaço que o advogado, ou na mesma consulta, vamos dizer assim, ou em consultas separadas,
que vai preparando, como se fosse uma equipe médica, que você vai fazer uma cirurgia em determinado momento, mas tem profissionais que vão fazer trabalhos diferenciados, que vão convergir para a solução da cirurgia, sendo que, na verdade, o corte, vamos dizer assim, é feito pelo advogado, mas a preparação do paciente, o cuidado todo, a fortificação para ele chegar naquela hora pelas próprias pernas e tomando uma decisão dele, assumindo essa decisão que foi a melhor que ele conseguiu fazer com aquele ex-marido para preservar os valores, é o papel do profissional de saúde. Sem contar que ele também dá um apoio à equipe, em termos de tensões, questões que podem aparecer na equipe multidisciplinar, porque são também pessoas humanas, né? E que lidam com vários movimentos que podem, às vezes, não estarem tão fluidos e que pode atrapalhar a dinâmica do processo. Eu gosto muito, Mônica. Deixa eu só complementar a Mônica, Paty. Eu gosto muito quando a Mônica fala que a equipe metacomunica. É porque nós acabamos fazendo parte desse sistema, né? Os clientes, a partir do momento que eles chegam no escritório do advogado, ele está chamando o advogado para fazer parte desse sistema e dar sua contribuição ali. Ele vai estar influindo naquele sistema, influenciando. E quando nós entramos como equipe também, nós temos o nosso sistema equipe, mas também nós somos um sistema ampliado com os próprios clientes, né, Mônica? Me corrija se eu estiver falando bobagem. Não, isso não, está falando certíssimo, certinho. Estudou bem o capítulo. E aí, a nossa forma de lidar com o conflito, comunica para os clientes como é que podemos lidar com o conflito, né? Acho que a Mônica pode até explicar melhor do que eu, se não tiver ficado claro. Não, eu acho que ficou claro. Deixa a Patrícia perguntar, que aí a dúvida fica com ela. As dúvidas ficam com ela, eu acho que aí fica melhor para a gente falar. Fala, Tá Patrícia. Na verdade, não é nenhuma dúvida, né? É a impressão que eu tive na fala de vocês três juntas, que é um processo, ou uma travessia, uma tomada de decisões entre pessoas adultas, né? Se você, né, maduras, que consegue. Quando a Olivia chegou e falou, como é que você falou, Olivia? O cliente está sempre junto com o advogado, me deu aquela sensação de uma pessoa que não consegue olhar para as próprias vulnerabilidades ou fraquezas não vai conseguir, porque na hora da dor, tipo assim, se vira aí, advogado, faz aí, porque eu não quero fazer isso, né? Você tem que estar ali dentro. Então, e aí né, com um profissional de saúde, a mesma coisa, né? Você tem que se apropriar da sua parcela de responsabilidade nesse processo. Com as finanças, a mesma coisa. Você tem que entender a sua questão financeira, né? Então, eu acho que me pareceu assim, são adultos falando sobre adultos, tirando as crianças da sala, né? Não colocando as crianças numa conversa entre adultos. Então, né, isso ficou muito claro. Eu só faria é verdade, quer dizer, levando essas pessoas a conseguirem ser adultos na sua melhor versão. Mas na hora que a gente está num conflito, às vezes a gente não está tão adulto quanto deveria. O que o processo ajuda é a pessoa a buscar a sua melhor versão com a ajuda da equipe, para ele poder tomar a decisão. Né? Nesse sentido. Tem uma frase. A agir de uma forma adulta. É isso que eu estou entendendo que você está querendo dizer, né? Sim, uma frase veio essa frase na minha cabeça, Mônica, é no balanço da carroça que as abóboras se ajeitam, né? Não é assim, são dois adultos, já estão prontos e vão lá. Mas que com vocês a carroça vai, né? A gente joga as abóboras lá, vocês estão dirigindo lá o caminhão com as abóboras e elas vão, né? Se ajeitando, eu acho. Legal essa imagem. É bem legal.
Eu também acho que tem uma coisa em relação a um ser adulto aí que tem uma expectativa em relação ao outro que às vezes não é questão de ser adulto ou não ser adulto. Tá doendo desse jeito, tá doendo daquele jeito, né? E Uhum. aí a gente vai amadurecendo e acolhendo aquela Amadurecendo. dor, né? Acolhendo Uhum. aquele desconforto e podendo deixar a pessoa se centrar e ir resolvendo a sua vida de uma forma mais harmônica. É que, na verdade, por exemplo, Eu nesse queria processo de dor, de vulnerabilidade, como a Olivia falou, né? Você está junto com o seu advogado, é um processo de conseguir fazer esse amadurecimento, né? Tipo assim, não, eu não vou falar com um advogado, você vem junto comigo, vamos olhar para isso juntos, né? E aí vai fazendo, eu acho, a pessoa amadurecer, curar feridas, entender muitas coisas que nem ela deveria saber que ela poderia agir daquela forma naquele momento, né? Não mas é terapia, mas é terapêutico. Adoro isso também das práticas. você trouxe uma coisa, Patrícia, que realmente seria o ideal, né? Que a questão ficasse só entre o casal. Mas a prática colaborativa, ela abarca também quando o casal, entre aspas, não dá conta ou não percebe que está usando as crianças nesse processo de disrupção e ela tem um olhar para as crianças. O especialista da saúde Infanto-juvenil. ele tem que ter uma especialização dentro da visão sistêmica em terapia com criança, famílias com criança, porque às vezes as crianças vão ser o porta-voz da disfuncionalidade e vindo das crianças o casal amadurece, né? Eu conto sempre essa história de uma sessão complicada que eu estava fazendo com um casal que estava num processo muito grave de separação, a ponto da criança ter que trocar de roupa. A roupa não podia ser a mesma, ele tinha que trocar de roupa na hora que encontrava com o outro par parental, Na porque a roupa não portaria. podia na portaria. E aí, na sessão conjunta com a criança que estava presente, ele estava brincando com uma balança que eu tenho no consultório e ele falou, eu falei, ué, mas essa balança está quebrada, fulano, como é que você conseguiu consertar? Como é que você conseguiu equilibrar os pratos? Ele virou, o menino devia ter uns 8 anos, talvez. Eu sou especialista nisso. Eu acho que um pai e uma mãe que escutam um filho dizer isso se autoimplica nessa especialidade do filho, né? É uma voz que ajuda muito mais o processo do que, às vezes, até alguém, uma terapeuta do filho, dizer: olha, seu filho está passando por problemas assim, por conta dessa instabilidade de vocês. Então, eu acho que, nesse sentido, não é uma terapia, mas é terapêutico. Eu acho que as práticas colaborativas têm um peso grande no equilíbrio dos conflitos dentro da sociedade, em qualquer conflito, não só de divórcio. Uhum. O que eu só ia também dizer em relação a essa coisa do amadurecimento é que, claro, né, você falou muito bem, não é. Eu queria também que as pessoas não pensassem que né, só para pessoas então muito amadurecidas ou quando já estão num estágio de desenvolvimento ou de diálogo, né? Alguém fez um comentário aqui, né, que já é um grande passo, né? Tá afastado do litígio, escolher a prática colaborativa. De fato, é um primeiro acordo, né? Já é um primeiro passo muito importante, muito simbólico. Essas pessoas estão querendo resolver pela via do diálogo e querendo se manter protagonistas da sua história, né? E responsáveis pelas suas decisões. É um primeiro voto, pelo menos, porque às vezes elas vêm querendo evitar o judiciário, ou porque tem um trauma, porque os próprios pais se separaram quando elas eram crianças e elas não querem repetir isso para os filhos, ou tem alguém na família que sofreu um divórcio litigioso muito longo, muito grave, e aí querem evitar, mas não conseguem ter a postura, né, de escuta, de autoimplicação, de pensar em solução. Então, não é certo dizer, nem acreditar que é só para pessoas já amadurecidas. Ele é um processo
de amadurecimento, é uma convocação, é um chamado, né? Não delegue para um terceiro, assuma a sua história, porque isso é difícil, não é para todo mundo, nem todo mundo vai dar conta desse processo, e existem outros caminhos possíveis para se resolver um divórcio, uma situação qualquer, mas é um procedimento que fortalece, é um caminho que cria tônus, né, para as pessoas, como eu falei antes, a gente está falando para preservarem a autoestima, a qualidade de um relacionamento, a saúde emocional dos filhos, os recursos financeiros, e porque essas pessoas adquirem habilidades e amadurecimento para lidar com situações de conflito futuras, porque vão acontecer. O conflito, ele faz parte da nossa condição humana, né? A gente vai sempre entrar em situações e a gente precisa aprimorar as nossas habilidades, as nossas ferramentas para sair delas sem se destruir, sem destruir o outro, sem, né, tanto efeito colateral destrutivo. Então, eu só queria terminar dizendo que existe uma crença cultural de que a gente não dá conta de resolver os próprios conflitos. E eu, pessoalmente, acredito que com o assessoramento da equipe, com uma linguagem simples, com o assessoramento adequado, isso que se falou, conseguindo separar, entender as questões subjetivas das questões objetivas, permitir essa drenagem, né? Dar o encaminhamento correto das questões emocionais, que não é o poder judiciário. A gente já começa a conseguir fazer essas abóboras irem se acomodando e se arrumando para poder essa transição acontecer e a gente dá conta. As pessoas não estão sozinhas, né? A gente tem essa crença de que eu preciso recorrer ao terceiro, ao pai, ao Estado, ao juiz para resolver para mim, porque eu sozinho não consigo resolver meus próprios conflitos, meus próprios... Os desentendimentos, que eu acho que é uma coisa que toda a sociedade precisa pensar, né? Como que a gente lida com as diferenças, com os impasses. Então, é muito mais amplo até, a repercussão é muito mais ampla do que restrita à família, né? Como a gente se posiciona no mundo. Então, é isso que eu queria dizer, assim, disso da gente se desapegar dessa crença de que a gente não se dá conta, que a gente não dá conta de resolver as próprias situações. A gente conquistou muitos direitos em relação à família, as formas de constituir família, o direito de se separar, de casar quantas vezes quiser. A gente, né, hoje existe muita liberdade nesse tema, mas na hora do conflito a gente tem uma regressão, né? E o que a gente está trazendo com essa abordagem é justamente também um amadurecimento, né? Também uma equiparação àquilo que a gente batalhou. A gente não conquistou os direitos, agora na hora de desfazer, a gente também tem que desfazer com a mesma maturidade que a gente fez, sabe? Eu acho que é juntar, né? É mais consonante com esse tempo, é mais consonante com os valores da sociedade atual, né? Eu acredito que daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, como a gente pensa no passado, que há 40 anos não era possível se divorciar no Brasil, o divórcio é de 77, né? E você pensa, pô, há 44 anos atrás não era possível se divorciar no Brasil. A gente fala isso, eu acredito que no futuro, daqui a 44 anos, as novas gerações vão dizer, caramba, as pessoas ainda faziam litígio para se divorciar em 2021. Que coisa esquisita, sabe? Eu acho que esse é o futuro, é para onde as coisas estão caminhando. Então, a gente está trabalhando nessa direção. Eu acho que, né? em cima da sua fala, Olívia, eu acho que a nossa ideia, na hora que nós montamos a base, é para exatamente difundir essa cultura, é de transmitir com pequenas falas, pequenas informações. A gente vai ampliar aí a nossa participação dentro da internet, que as pessoas possam ir aprendendo para poder exatamente daqui a 20 anos, 30 anos, e dizer assim, caramba, como ficou mais fácil os relacionamentos, como a gente aprendeu conteúdos de outras disciplinas que não ficam restritos aos consultórios e aos escritórios, que ficam democraticamente compartilhado aí para as pessoas irem sendo cada vez mais protagonistas das suas vidas e tomando as suas decisões. Olha só, tem uma pergunta aqui.
Mas antes de eu responder a pergunta, eu queria falar com vocês, queria dar eu tenho uma frase do Charles Chaplin, atribuída ao Charles Chaplin, mas que é assim, meu sonho de que os clientes saíssem de umas práticas colaborativas ou de qualquer processo não adversarial, pensando dessa maneira, que ele fala assim, se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. É isso que a gente traz. Cuida do agora, enfrenta o agora com todo cuidado, com todo carinho, com todo saber desses profissionais e vamos olhar para diante, vamos construir o para frente, porque construir para frente na base da coisa bem cuidada hoje, né? Não deixando pedras para o meio do caminho depois. Então, vou voltar para a pergunta, tá, gente? Eu sempre me emociono quando eu penso nessa coisa, né? Não é terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico, e com a gente vai cuidar do futuro daqui para frente, né? Mas olha só, tem uma pergunta aqui. Qual o cuidado com relação à duração desse processo, considerando que há um tempo de manejo para todas essas questões, para que também não seja muito indefinido em aberto? Quem quer responder? Posso começar? Não, eu queria falar um pouquinho do emocional, depois a Olivia aí fecha. É um processo emocional, né? É difícil a gente definir o processo emocional. O objetivo, que é a questão do advogado, do acordo, onde, de alguma maneira, a questão das finanças e a questão do acordo entre eles vai ser desenvolvido objetivamente, tanto pelo profissional financeiro quanto advogado, ele está permeado de emoções. Vai depender muito, não vai durar 2 anos, nem é uma coisa indefinida, mas o papel do profissional de saúde vai ajudar esse casal a conseguir, paralelo à resolução de questões objetivas, ir trabalhando essas questões subjetivas. Então, acelera muito o processo. Não é o advogado que está resolvendo sozinho e o casal está lá. Tudo bem, eu acho que eu sou terapeuta individual, eu não só trabalho com práticas colaborativas. Eu acho que tem 250 maneiras, como diz a Regina Cavu, de lavar louça. Outras formas de cuidar também levam o casal a um bom divórcio. Mas, especificamente nas práticas colaborativas, os processos estão acontecendo concomitante e trabalhando questões objetivas que podem estar atrapalhando a tomada de decisão. Então, encurta o processo. Na minha experiência, leva, em média, de 9 meses, 12 meses. Nunca uma coisa indefinida que leva 2 anos ou 3 anos. Mas queria a Olivia falar. Não, muito rapidamente, assim, são processos realmente mais rápidos, eles acontecem no tempo das pessoas, não no tempo do Poder Judiciário. Então, é uma preocupação, claro, legítima, né? Pode durar de eterno, até porque pode ser que as pessoas tenham tempos diferentes, como é isso, né? A gente está ali para acompanhar e preservar o bom andamento dessas negociações e do processo, tá? Pode apagar, por favor. O bom andamento do processo, para a coisa não se estender demais, nem rápido demais. Acho que o tempo que a Mônica deu como média é perfeito. Raramente um caso faz aniversário no meu escritório. Eles duram menos de 1 ano, alguns 6 meses, alguns meses, depende, de novo, da complexidade, né, e do nível de divergências. Mas, assim, fazer aniversário durar mais de 1 ano é raro, raríssimo. E a equipe regula isso, né? A gente, como se fala o tempo todo entre cada reunião, a gente traz as urgências, né? E traz as necessidades de tempo. Então, tem uma urgência financeira, tem uma necessidade de tempo emocional, a gente vai balizando e informando os clientes também sobre esses tempos. Então, a gente consegue dar mais efetividade, né? Fazer o bom uso do tempo e dos recursos que estão ali para a coisa ela fluir melhor. Então, acho que para dar uma ideia de parâmetro para Mi Martins, que perguntou para a gente, né?
é mais ou menos assim, tá? É claro que tem gente que tem muita urgência, que precisa de decidir rápido porque tem uma proposta de trabalho, porque tem uma mudança para fazer. Outros precisam de mais tempo emocional, sinalizam isso, é discutido e pode ser acomodado. Tudo é negociado, tudo é acordado, tá? Então, eu não vou dizer quanto tempo, mas sempre, sempre significativamente menos do que um processo judicial, tá bom? São 2 horas. Paty, quer Passou falar mais rápido, alguma né? coisa, Paty? Passou rápido, mas é um assunto enorme. Ah, que bom, esclareceu para mim, Martim. Rapidinho, só mais a minha percepção, né? Como eu fiquei aqui mais de ouvinte igual aos outros e fazendo perguntas. Eu espero que eu tenha feito perguntas que as pessoas também gostariam de ter perguntado. Mais uma vez, a minha visão, né, de algo que eu percebi aqui foi que né, essa questão de integralizar, né? Que nem eu pelo menos falo que eu acho que nós somos biopsicossociais, tem que olhar para tudo junto, não adianta só você olhar para um lugar seu, né? Funciona muito melhor se você conseguir olhar para tudo integralizado. E é isso que eu vejo aqui nas práticas colaborativas, na gestão de conflito, né? Se a gente olhar para todos os lugares juntos e unidos, a coisa fica mais leve e mais fácil de lidar com os conflitos, né? Porque os conflitos sempre é algo difícil. Mas foi é isso A que me gente tenta passou. evitar, né? Uhum. A gente tenta evitar, mas é o que a Então, Mônica falou, é inerente. é inerente. Então, é importante a gente não ter medo dele e descobrir que se a gente cuidar e protagonizar a nossa parcela, a gente vai crescer com isso. Porque também viver sem conflito fica uma coisa muito parada, muito pouco dinâmica. A gente tem que trabalhar um pouco com essas mudanças. É Não num impossível. grau tão grave, mas, em geral, poder ter esse olhar um pouco mais benevolente para o conflito, com menos medo. E a última coisa que eu queria dizer, né? Acreditem que a gente dá conta de resolver muito mais coisas do que disseram para a gente que a gente dá conta. A gente tem uma capacidade muito maior de lidar com os problemas, com as coisas, né? Fizeram a gente acreditar culturalmente, sei lá, por N razões que a gente não tem esse poder. E a gente tem esse poder, a gente dá conta. Muito bem. Muito Muito bem. melhor que entregar para terceiros. Fiquei feliz. Vamos encerrar, gente, para eu poder salvar? Senão eu não consigo salvar aqui. Gente, até a próxima. Lembrem-se, toda quinta, 13h, sempre algum tema novo que a gente está tentando trazer para vocês, desmistificado. Tá, como diz a Paty. Tá bom? Beijo para todo mundo. Obrigada. Beijo, fiquem bem. Até semana que vem. Obrigada, Tchau, tchau. até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.